Mesmo sentados, mas com muita atenção, façamos a leitura da Santa Palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 3. Versículo de número 3. Todos encontraram? Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Verso 5, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Vamos juntos, lermos juntos até o versículo 11. Com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, é esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Espírito Santo esteja falando aos nossos corações. Senhor bondoso e fiel, como é bom estarmos na Tua presença, Senhor, reunidos neste lugar, como Teu povo, como Tua igreja, para Te adorar, para nos alegrarmos na Tua presença, para sermos alimentados e edificados por Ti, por intermédio da Tua palavra. Meu Deus, nesta manhã suplicamos o Teu auxílio, nesta manhã suplicamos a Tua bênção. Ó Deus, vem falar conosco por intermédio da Tua palavra, nos alimenta, nos fortalece, olha para nós com Teu olhar de misericórdia, Senhor. Suplicamos a Tua bênção, a capacitação que vem do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, hoje é o primeiro domingo do ano de 2022. Geralmente, no início de um ano, nós costumamos estabelecer algumas metas para a nossa caminhada, alguns propósitos que nós desejamos cumprir, estabelecer para a nossa vida. Mas, algo que é muito claro, à luz da palavra de Deus, à luz do Novo Testamento, é que a nossa vida, ela deve ser definida por 3 atitudes, não importa se no próximo ano ou durante toda a nossa caminhada. Essas 3 atitudes deveria sempre definir a nossa história. Deveria ser a meta da nossa vida, buscarmos viver essas 3 atitudes. Quais são essas atitudes? A primeira é que a nossa vida deveria ter como propósito e meta um desejo ardente de conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Que o ano de 2022 seja um ano em que possamos desejar mais conhecer a Deus de verdade. Não meramente ter informações sobre Ele na nossa cabeça, mas desfrutarmos cada vez mais de um intenso conhecimento, relacionamento com este Deus maravilhoso.
Jesus Cristo, quando ele vai definir o que é a vida eterna, em João capítulo 17, versículo 3, Jesus disse: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e ao teu Filho, a quem enviaste. Vida eterna é conhecer a Deus. Vida abundante, vida verdadeira, é desfrutar de um conhecimento relacional deste Deus maravilhoso. Então, meus amados irmãos, que essa seja a primeira meta, o mais sublime propósito da nossa vida, neste ano de 2022, eu quero conhecer a Deus. O apóstolo Pedro, ele também, quando começa a sua carta, ele já deseja isso para aquela igreja. Aquele povo, o povo que Pedro escreveu, as pessoas para as quais Pedro escreveu esta carta, eram pessoas que estavam enfrentando dificuldades, como eu e você enfrentamos, problemas, lutas e tribulações. Mas o apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, no capítulo 1, no versículo 2, ele já começa a carta desejando que aquela igreja venha conhecer a Deus. Olha aí na sua Bíblia, por favor, o versículo de número 2. Vamos ler juntos? Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele já começa a carta desejando que aquele povo que está na luta, que está nas tribulações, não perca este propósito de conhecer a Deus. De conhecer, a palavra conhecer na Bíblia, irmãos, ela tem um sentido não apenas de ter informações na cabeça, mas desenvolver um relacionamento vivo, pessoal, real, através de Jesus Cristo com este Deus maravilhoso. Jesus, quando proferiu o Sermão do Monte, em Mateus 5, verso 8, ele diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E Paulo, orando, guarda aí esse texto de 1 Pedro, que nós vamos voltar para ele, mas abra sua Bíblia, por favor, em Colossenses. Colossenses capítulo 1. Colossenses 1, versículo 9 e 10. Vamos ler juntos, bem forte? Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de que a igreja? De pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Vamos bem forte? Frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Você pode repetir essa última frase? Crescendo no pleno conhecimento de Deus. Mais forte? Crescendo no pleno conhecimento de Deus. Que essa seja a nossa meta, o propósito maior da nossa vida no ano de 2022. Eu quero conhecer mais este Deus maravilhoso. Eu quero sair da superficialidade. Eu quero desenvolver um relacionamento profundo com Ele, porque isto é possível através de Jesus Cristo, porque o véu do templo foi retirado, as barreiras foram desfeitas, para que eu e você pudéssemos desfrutar de um relacionamento, de um conhecimento vivo, pessoal e real com este Deus maravilhoso. Que honra, que privilégio, meus amados irmãos. Mas um outro propósito que deveria e que deve definir a nossa vida, não apenas desejar conhecê-lo, mas desejar assemelhar-se a Ele. E é isso que o apóstolo Pedro também deseja para aquela igreja. Ele faz essa oração pedindo para que nós pudéssemos viver uma vida livre da corrupção das paixões que há no mundo. Viver uma vida que se assemelha a Deus. Acima de tudo, irmãos, é viver uma vida de santidade. Que este também seja o propósito da nossa vida.
A meta suprema das nossas buscas é vivermos uma vida que se assemelha a Deus. E o nosso Deus é definido como um Deus que é santo, 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 santo. É o Senhor. E o apóstolo Pedro fala sobre a santidade de Deus. E o desejo de Deus de ver também o seu povo vivendo em santidade, em pureza, em comunhão com este Deus. Mas em terceiro lugar, a terceira atitude que deve definir as nossas buscas, as metas que venhamos estabelecer para a nossa vida no ano de 2022 e durante o tempo de vida que o Senhor nos proporcionar nessa terra, é buscarmos também viver uma vida para a glória de Deus. Diga amém. Conhecer a Deus, assemelhar-se a Deus em santidade e viver para a glória de Deus. Eu sei que você estabeleceu alguns propósitos, alguns alvos. Eu sei que você tem alguns sonhos para se concretizarem, alguns desejos para se realizarem na sua vida, na sua casa. Mas acima de tudo, estabeleçamos como povo de Deus aqui na terra esses três importantes propósitos para a nossa existência: conhecer a Deus, assemelhar-se a Deus e viver uma vida para o seu louvor e para a sua glória. Porque não adianta as demais conquistas, as demais vitórias, seja na área profissional, intelectual, financeira, profissional, se não estamos crescendo em conhecer a Deus, em assemelharmos-nos ao Senhor e vivermos para o seu louvor e para a sua glória. Que em tudo o seu nome seja glorificado. Glorifiquemos ao Senhor. E quando irmãos, que nós expressamos o desejo de glorificar ao Senhor, quando amamos, o que é glorificar a Deus é amá-lo de verdade. O que é glorificar a Deus é expressar o nosso amor, nos submetendo a uma vida de obediência. O nosso amor se manifesta a cada dia, quando de fato e de verdade, de maneira viva, concreta e real, seja sozinhos ou acompanhados, nos submetemos aos mandamentos do Senhor. Glorificamos a Deus quando o amamos. Glorificamos a Deus quando obedecemos os seus mandamentos, quando o reverenciamos. Glorificamos a Deus quando nos alegramos nele, quando a nossa alma está satisfeita acima de tudo nele. Mesmo que nos falte isto ou aquilo, se temos o Senhor, temos satisfação real, alegria plena, esperança verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Conhecer a Deus, assemelhar-se a Deus e viver para a glória dele. Coloque isso como propósito, acima de tudo. Mas irmãos, enfrentaremos lutas para vivermos esses propósitos. Enfrentaremos dificuldades para cumprirmos estas atitudes. Porque nós não estamos numa Disneylândia espiritual, nós estamos num campo de batalha. E nós enfrentamos adversidades e adversários, o mundo, a nossa própria natureza e o diabo, que quer nos impedir de viver esta vida de vitória, vida de frutificação para a glória de Deus. Mas que firmados na palavra, possamos crer que é possível vivermos essa vida, que conhece a Deus, que se assemelha a Deus e que glorifica a Ele em todas as coisas. Vamos repetir essas três atitudes? Conhecer a Deus, assemelhar-se a Deus e glorificá-lo em tudo. Volte, por favor, para 2 Pedro. Porque aqui, irmãos, o apóstolo Pedro está falando exatamente desse tipo de vida, que é uma vida verdadeira, que é uma vida real, é uma vida abundante. Ele está falando dessa vida. E ele vai nos mostrar, nesse parágrafo que eu li com os irmãos,
na segunda epístola de Pedro, de que maneira a gente realmente pode viver essa vida verdadeira, essa vida de atitudes espirituais, de propósitos que glorificam o Senhor. Como viver essa vida diante de tantas lutas? Como viver essa vida de frutificação? Essa vida espiritualmente triunfante, diante de tantos problemas, de tantas dificuldades, problemas internos, externos, os ataques de Satanás, as insinuações do mundo. Como viver essa vida? E ele vai dizer basicamente duas verdades aqui. A primeira verdade que o apóstolo Pedro nos ensina é a que está nos versos 3 e 4 da sua segunda carta, capítulo 1. O que Pedro vai dizer aqui, irmãos, é que nós precisamos perceber que todas as coisas que nos conduzem a uma vida vitoriosa, a uma vida verdadeira, a uma vida de conhecer a Deus, todas essas coisas, elas nos foram dadas por intermédio de Jesus Cristo. Veja o que ele diz no verso 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas. O que possibilita, irmãos, a nossa vida de frutificação é a graça de Deus. É isso que ele está dizendo, que todas as coisas nos foram doadas. Não foram compradas, não foram merecidas, foram dadas. Porque nós servimos a um Deus absolutamente misericordioso, amoroso e gracioso. E Ele nos dá o que nós precisamos para viver uma vida frutífera, uma vida espiritualmente verdadeira, autêntica. Elas foram dadas. Dadas aponta para a graça, para a bondade, para o amor, para a misericórdia. Todas as coisas nos foram dadas. E estas coisas que nos foram dadas, ao que ela nos conduz? O que está escrito? Têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. É isso, em primeiro lugar, que o apóstolo Pedro nos mostra, que tudo que é necessário para vivermos essa vida nos foram dadas. E na medida que nós conhecemos a Deus, percebemos que de fato estas coisas que precisamos nos foram dadas. Por favor, veja o verso 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas, o que, igreja? Preciosas e muito grandes promessas. Foram dadas a nós o que conduz à vida e à piedade. E aí ele começa a explicar melhor, a partir do versículo 4, que coisas são estas? São as suas preciosas e muito grandes promessas. Você pode repetir essa frase? Preciosas e muito grandes promessas. Toda a igreja? Preciosas e muito grandes promessas. O que ele fez com essas preciosas e muito grandes promessas? Ele guardou, ele reteu, ele as escondeu, ele sonegou? Não, ele diz, essas preciosas e muito grandes promessas foram o quê? Dadas, doadas, entregadas a nós, o seu povo, para vivermos uma vida verdadeira, uma vida de triunfo espiritual, uma vida de vitória espiritual, que conhece a Deus, que se assemelha a Deus e que o glorifica em tudo. O que precisávamos para viver esta vida extraordinária, sobrenatural, nos foi dada através de Jesus. Isso deve alegrar nossa alma. Isso deve encher o nosso coração de júbilo. Porque elas foram dadas. E estas promessas elas garantem sobre a nossa vida
Veja ainda o versículo 4. Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Ele está dizendo, preciosas e muito grandes promessas nos foi dada. E essas promessas garantem nas nossas vidas duas coisas: transformação e libertação. Nós fomos transformados pelo poder que há no sangue de Jesus. Quais são, igreja? Essas preciosas e muito grandes promessas são as promessas que Jesus nos concede através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Elas são preciosas e muito grandes porque elas concretizam e realizam o perdão verdadeiro de nossos pecados. Porque através do sangue, como está escrito, o sangue de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nos purifica de todo pecado. Porque está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós obtivemos através do sangue derramado na cruz do Calvário, paz com Deus, reconciliação com Deus, acesso à presença de Deus, libertação de toda a condenação, toda a escravidão, pela obra de Cristo, cumprida, realizada na cruz do Calvário, nós obtivemos, foi a nós dada, preciosas e muito grandes promessas. Perdão, regeneração, iluminação do Espírito, poder espiritual para prosseguirmos e a bendita esperança. É assim que o apóstolo Pedro e o Espírito Santo incentivam aquela igreja que está enfrentando lutas e dificuldades a vivermos uma vida de triunfo, uma vida de vitória, porque pela graça nós já recebemos o que nos faz mais do que vencedores. Por Cristo Jesus, mais uma vez eu repito, à luz das Escrituras, nós recebemos perdão, regeneração, libertação, reconciliação, paz verdadeira, esperança garantida, nos foi dadas. Perceba, você percebe, você crê que essas preciosas e muito grandes promessas já foi dada a você, a mim, a nós, não por mérito, não por obras, mas por pura, profunda, inexplicável graça. Recebemos o que não merecíamos, desfrutamos do que jamais por nossas próprias forças e capacidades conquistaríamos. É graça sobre graça, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Perdoadora, transformadora, renovadora, poderosa em Cristo Jesus. Mas em segundo lugar, o apóstolo Pedro vai dizer que só viveremos uma vida vitoriosa se assumirmos a nossa responsabilidade de nos desenvolvermos espiritualmente. É interessante, irmãos, que antes do Espírito Santo nos chamar à ação, Ele nos chama a percepção. Ele diz, perceba o que Jesus já fez na tua vida. Perceba o que você já recebeu pela graça de Deus em Cristo Jesus. Transformação e libertação. Mas, na medida que você percebe que a obra de Deus, que a graça de Deus se manifestou na sua vida, transformando o seu coração, você é chamado agora à ação, à responsabilidade, à atividade. Porque Deus é soberano, diga amém. Mas nós também somos responsáveis no nosso desenvolvimento espiritual, no nosso crescimento espiritual.
E é isso que o apóstolo Pedro, nos versos 5 ao verso 7, nos ensina. Na minha versão diz assim: por isso mesmo, verso 5, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé, o que é a igreja? A virtude. E com a virtude, o conhecimento. Olha a lógica do Espírito Santo. Ele diz, por isso mesmo, porque Deus em Cristo já nos concedeu preciosas e muito grandes promessas. Por isso mesmo, porque a obra de Deus se realizou na sua vida, por isso mesmo, supra, forneça, abasteça, acrescente a sua fé. Você já é um crente, você já foi alvo da graça do Senhor, mas agora você é chamado à ação. É como alguém que ganhou um terreno, e junto com o terreno ele ganhou os equipamentos e sementes. É como se ele dissesse, você já tem o terreno, as sementes e o acampamento, e os equipamentos. É hora de trabalhar, é hora de agir, para que haja crescimento e frutificação na tua vida, na tua casa e em nossa igreja. Cultive, haja, trabalhe, adorne. A palavra aqui no verso 5, associai, é a ideia de adornar, embelezar. O Senhor nos quer belos espiritualmente. Isso requer, na força do Senhor, ação. E Ele vai citar 7 virtudes que devem estar associadas à minha vida de um crente. Qual é a primeira virtude, igreja? É a palavra virtude, né? Virtude. Ele diz, associai com a vossa fé. A virtude é o primeiro fruto. Qual é o primeiro fruto, igreja? Pode ser mais forte. O primeiro fruto é virtude. O que é virtude? É poder moral, é energia, é vigor, é atividade da alma, é uma fé viva, ativa, vigorosa. É nos livrarmos da preguiça espiritual, da passividade doentia. É tempo de agir. Os tempos estão difíceis, as tribulações estão intensas, mas nós já recebemos as preciosas e muito grandes dádivas. Já recebemos transformação e libertação. O Senhor que nos transforma, o Senhor que nos liberta, nos convoca à ação. Por isso, irmãos, que uma igreja, no Novo Testamento, ela não é primordialmente associada a um hospital. Principalmente quando a gente lê Efésios. Uma igreja, primordialmente, ela é comparada a um quartel-general. Porque num quartel a gente pode até se ferir, mas a gente vai para a enfermaria, recebe os cuidados médicos e volta para as fileiras. A igreja não é comparada a um hospital, porque a igreja não é um lugar de pessoas meramente doentes e feridas, mas a igreja, pela graça de Deus, é um lugar de pessoas que chegam doentes e feridas, mas recebem pela graça de Deus restauração, refrigério e cura. E quando a gente chega na casa do Senhor feridos, na verdade nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos vivificou, nos deu vida. E Ele não nos deu uma bata de hospital, Ele nos dá uma armadura de soldados, para a gente lutar, guerrear contra o pecado, contra o diabo e contra o mundo, crescer, frutificar, vencer no poder do Espírito para a glória de Deus, como soldados que recebem do Senhor renovo, libertação, força que vem dos céus. A gente até se machuca, se fere, mas nós temos um médico que continua cuidando da nossa alma, da nossa vida, para que nos mantenhamos firmes como soldados valentes. Por isso que ele diz, associe a sua fé. Você tem fé em Jesus? Como aquele que te salvou e te libertou? Você é um crente de verdade? Associe a sua fé à virtude.
O que, igreja? Para você não esquecer, a virtude. Seja um crente virtuoso nesse 2022, ativo, vigoroso, não apenas nas buscas seculares, mundanas e materiais, mas seja acima de tudo um crente vigoroso na busca em conhecer este Deus maravilhoso e assemelhar-se a Ele. Mas em segundo lugar ele diz o quê? Com a virtude. Pode ser melhor, igreja, com a virtude. Conhecimento. Conhecimento é discernimento, é entendimento, é esclarecimento. Conhecimento é atividade controlada pelo entendimento. Os irmãos lembram de Pedro? Quem está escrevendo essa carta é o apóstolo Pedro. Lembram como ele era vigoroso, impulsivo? Mas não basta vigor, impulsividade, é preciso discernimento. Mas uma coisa não exclui a outra. Eu preciso de vigor, mas não basta vigor, atividade, é preciso conhecimento. É preciso sabedoria que vem dos céus e que se revela a nós por intermédio da palavra. Se nós queremos ser crentes vigorosos e sábios, precisamos agir, mas que a nossa ação seja controlada pela palavra de Deus. Quem quer sabedoria, volta-se para as Escrituras, porque é como a lâmpada, como está escrito no Salmo 119, versículo 115, o que diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ela nos faz ver os buracos, as artimanhas de Satanás, os perigos que nos cercam. Interessante, irmãos, porque essa palavra lâmpada, ela aponta para a ideia de um candeeiro, de uma lamparina. E um candeeiro, irmãos, é diferente do farol de um carro. O farol de um carro, ele lança luz a eu acho que a metros. Mas uma luz de candeeiro é passo a passo. Assim é a Bíblia na nossa vida. Deus não nos revela daqui uma semana, daqui um mês. O justo vive de fé em fé, como está escrito. Nós vivemos pela fé no Deus vivo e na sua palavra revelada. Porque muitas vezes a gente quer ver uma semana para frente, um mês para frente, me mostre um ano para frente. Porque nós não queremos viver por fé, a gente quer viver por vista. Mas o crente tem que viver pela fé no Deus que é sábio, soberano, que nos ama e que nos revela a sua palavra. Associe a sua fé à virtude, mas a virtude o conhecimento. A palavra que vai nos livrar como a lâmpada dos perigos, das tramóias de Satanás, dos laços do maligno, pela palavra, no poder do Espírito, para a glória de Deus. Qual é a outra palavra? O conhecimento. Qual é a igreja bem forte para você não esquecer? O conhecimento, o domínio próprio. Domínio próprio é equilíbrio. Domínio próprio é autocontrole. Domínio próprio é vigilância. Domínio próprio é autodisciplina. Naquilo que eu olho, naquilo que eu assisto, naquilo que eu falo, naquilo que eu curto. Apesar de salvos, libertos e transformados, igreja, nós ainda lutamos contra o pecado. Precisamos viver uma vida de constante mortificação dos desejos pecaminosos. Associe. Esse é o projeto de Deus para 2022. Para a minha vida e para a tua vida. Você crê nisso? Embeleze a sua alma. Associe a sua fé. Eu quero virtude. Eu vou buscar conhecimento. E não há conhecimento sem leitura, sem oração e sem aproveitarmos as oportunidades que Deus dá à igreja para aprender, ser ministrada, instruída pela palavra, na escola bíblica, no culto de doutrina e na oração. Qual é a quarta virtude? Me ajudem. Com conhecimento, verso 6.
Com o domínio próprio, a perseverança, resistência, paciência, em meio às lutas, às dificuldades. Quem escreveu essa epístola, a igreja? Pedro. Talvez ao escrever ele estava sendo humilhado, porque Pedro, irmãos, era um homem de fortes declarações. Ele era o primeiro a falar, ele era o primeiro a se comprometer, mas na hora do realizar, ele retrocedia, ele negou, ele falhou, ele entendeu que é necessário associarmos a fé, a resistência, a paciência, a perseverança, não retroceder, não olhar para a esquerda nem para a direita, não olhar para trás, mas sendo firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Não nos cansemos de fazer o bem. Qual é a quinta virtude? Por favor, vamos juntos? Com conhecimento, verso 6, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade. Piedade, o que é ser piedoso? É ter um relacionamento saudável com Deus. O que é ser piedoso? É desejar se assemelhar a Ele em santidade. O que é ser piedoso? É desejar com toda a força da alma conhecê-lo de verdade. É tudo fazer para a glória de Deus. Eu quero conhecimento, mas não para ser melhor do que o meu irmão. Eu quero conhecimento para conhecê-lo e glorificá-lo. Eu quero domínio próprio. Eu quero tudo fazer para a glória de Deus. Lembram de 1 Coríntios 10, 31? Quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa. Completa igreja? Fazei tudo para a glória de Deus. Este é o piedoso. Que haja na nossa vida, nesta caminhada em 2022, piedade, conhecimento, um bom relacionamento com Deus. Que fujamos da superficialidade, das meras aparências. E vivamos uma vida de triunfo espiritual para a glória de Deus. Mesmo que passemos por lutas e dificuldades. Mesmo que não tenhamos prosperidade material. Mas a melhor coisa desta vida é desfrutarmos da verdadeira prosperidade, que é da alma, que é do Espírito em comunhão com Deus. Qual é a sexta, irmãos? Com a piedade, a fraternidade. Veja o que ele diz: por isso mesmo, porque vocês receberam o que receberam, porque vocês são quem são pela graça, transformados e libertos. Por isso mesmo, associe a sua fé, a virtude, o conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade e fraternidade. Bondade fraternal. O que é fraternidade? É amar o meu próximo. Jesus disse que nós devíamos amar o próximo. O escritor brasileiro disse assim: o difícil é amar o próximo. O distante a gente até ama. Não acontece isso? Ele está longe, aí faz declarações de amor. Mas quando está perto, que tem que perdoar, que tem que suportar, que às vezes ouve o que não merecia, mas tem que exercer perdão, controlar o falar, o agir. É isso que ele está dizendo, igreja. Apesar das lutas, apesar das tribulações e das tentações, vivamos uma vida bela espiritualmente. E não há beleza sem fé e fraternidade. Sem amor que suporta, que perdoa, que persevera, que investe, que ora, que não abandona. E a última? Qual é a última? Amor. Qual é a última? Amor. Veja que ele fala de fraternidade e amor. Fraternidade é um tipo de amor, porque é amor entre irmãos. Mas ele está dizendo que a gente se ama.
Nós devemos nos amar no nosso ciclo fraterno, como povo de Deus e como igreja. Mas esse amor precisa ser um amor abundante, que não se fecha em quatro paredes, que não vira um clube, mas é um amor que me leva a ver o que está lá fora, precisando da graça transformadora do Senhor. É um amor que me levanta para dar bom testemunho no trabalho, na escola, na universidade. É amor que me levanta para orar, interceder, suplicando ao Deus dos céus que promova salvação, libertação. É amor que me levanta para ser canal do Senhor, para alcançar vidas na cidade de Campina Grande para a glória de Deus. É amor que pede a Deus que me capacite e me torne um conquistador de almas, apesar das minhas limitações, porque a nossa suficiência vem do Senhor, que capacita os vasos de barro, para que a glória seja dele e não do vaso. Portanto, a pergunta que eu preciso fazer, à luz das Escrituras, para mim e para ti nesta manhã: você é um crente? Há fé na tua alma, mas você está embelezando, adornando, associando a sua fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, piedade, fraternidade e amor. Mas, irmãos, eu queria caminhar para a conclusão dessa palavra. Pastor Martin Lloyd-Jones, ele pregando esse texto, ele diz aqui que Pedro, nos apresenta 4 razões para que a gente viva essa vida. É o Espírito Santo fazendo um apelo para mim e para ti. Associe a sua fé, adorne a sua vida, busque isso, assuma essa responsabilidade. E ele nos dá 4 razões. A primeira está no verso 8. Olha o que ele diz, concluindo: porque estas coisas, existindo em vós, que coisas são essas? Fé, não é isso? Virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança. Ou seja, porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Se você já tem estas coisas, elas aumentam. Elas florescem mais, porque são virtudes espirituais. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, leia comigo, igreja, por favor, fazem com que não sejais nem o quê? Nem nativos, nem frutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer ser um homem ativo, frutuoso, frutificador? Associe estas virtudes. Dizemos que cremos, mas o que fazemos não é atividade pela atividade, mas é a atividade que deseja se assemelhar ao Senhor em santidade. Significa dizer, irmãos, que se estas coisas não estão existindo em mim, eu serei inativo e jamais serei um crente frutuoso, frutificador. Essa é a primeira razão. Só produziremos uma vida frutífera se assumirmos pela fé, firmados na graça, atitudes, a nossa responsabilidade no crescimento. A segunda razão está no verso 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, o que é que ele é, igreja? É cego. O que é que está acontecendo com ele? Ele só vê o que está perto. Ele não vê. Ele ignora o propósito fundamental da vida cristã. Qual é o propósito fundamental da nossa vida como crentes, igreja? É ter comunhão com o Senhor. É ver o Senhor. Não de maneira visível, mas espiritualmente. Mas ele está dizendo que se estas coisas, estas virtudes, não estiverem adornando a minha vida, associando-se com a minha fé, é cego.
ele tem vista curta, vendo só o que está perto. Ele só se preocupa com o transitório, com o presente, com aqui e agora, com as coisas do mundo. Ele está perdendo a visão. As buscas dele só são materiais, mundanas, seculares. Ele esqueceu da eternidade, que é o fim supremo da sua vida. Mais uma vez eu cito Mateus 5,8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas ainda no verso 9 ele diz: esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Ele nem enxerga adiante e nem enxerga para trás. Ele esqueceu do que Jesus fez na vida dele. É o que está escrito: esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Ele esqueceu da obra do Senhor na sua vida. Ele vive como quem está esquecido do que aconteceu no passado, do que éramos mortos, escravos. Mas o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele foi ao nosso encontro. Ele nos buscou, nos libertou, nos vivificou. Não nos esqueçamos da obra graciosa de Deus na nossa vida, no passado, no presente e no futuro. Mas o que diz, irmãos, o versículo 10? Leia comigo, por favor. Por isso, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Você é um eleito do Senhor? Você é um chamado pela graça de Deus? Irmão, sabe o que Pedro está dizendo? O que comprova que de fato o Senhor me chamou e me elegeu antes da fundação do mundo, é porque aqui e agora, pela graça de Deus, no poder do Espírito, eu estou frutificando. A única maneira de fato comprovarmos que somos salvos é dando frutos. Aí não haverá dúvida, porque a gente conhece a árvore pelos frutos. E finalmente, verso 11, ele diz assim: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe o que vai acontecer? Ele está dizendo: teremos um feliz e glorioso fim. Teremos um final feliz, porque começamos crendo em Jesus e em suas dádivas e promessas. Prosseguimos, firmados, agindo, crescendo em santidade, em domínio próprio, em virtude. Quando a morte chega, é isso que ele está falando, a entrada no reino eterno. Ela diz: será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A porta é aberta. Eu não estou indo para a casa de um estranho. Eu estou indo para a presença daquele que por graça eu já conheço. Eu tenho um relacionamento com Ele. Vivi desejando assemelhar-me a Ele. Estive com Ele. Eu não morro cheio de lamentações, mas eu vou poder dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E é muito melhor estar com o Senhor. E ouvirei as benditas palavras do Pai dizendo: vinde, benditos do meu Pai. Meus amados, que possamos, em primeiro lugar, antes de qualquer ação, que possamos nos alegrar pelas dádivas recebidas.
Mas, em segundo lugar, firmados na graça, possamos agir. E vivermos uma vida de beleza espiritual, de triunfo verdadeiro, porque está crescendo nos frutos do Espírito, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Fiquemos de pé.